Olá, meu nome é João Fernando, eu sou professor da disciplina Direito Processual do Trabalho e estudaremos princípios do processo do trabalho. É importante ter em mente que princípios têm uma função específica no ordenamento jurídico. Regras ditam comportamentos. Na colisão de regras, aplica-se o critério do tudo ou nada. Uma regra é afastada para a incidência de outra. Já quando a gente fala em princípios, eles são otimizados. Então, um princípio no conflito com outro não há exclusão de princípios, mas sim ponderação de interesses. Os princípios, eles podem informar ou construir no que concerne a legislação. Eles são alicerce para a construção da legislação. Eles têm papel interpretativo, eles auxiliam na compreensão da lei. Eles podem ter papel de suprir lacunas e eles têm papel normativo, porque podem ser aplicados de maneira direta nos casos concretos. No processo do trabalho, nós temos princípios específicos inerentes ao processo de trabalho, mas também temos princípios derivados da Constituição e do processo civil que são aplicáveis ao processo de trabalho, tudo dentro da dinâmica do artigo 769 da CLT, que admite essa aplicação quando não existir uma previsão específica na CLT. Da Constituição, a gente pode extrair vários princípios. A dignidade da pessoa humana, que está inscrita no artigo 1º, inciso 3º, os valores sociais do trabalho, que estão inscritos no artigo 1º, inciso 4º, a ideia da isonomia, que está no caput do artigo 5º, o devido processo legal, que está no artigo 5º, inciso 54, ou seja, a liberdade e a propriedade não podem ser retiradas sem o devido processo legal. E junto do devido processo legal, dialogando com o devido processo legal, a ideia de que tudo tem que ser estabelecido por lei em matéria processual. Nós temos a imparcialidade, a necessidade de decisões com fundamentação, o juízo natural, a razoabilidade, o duplo grau de jurisdição, todos dialogam com o devido processo legal. Nós temos o contraditório e a ampla defesa inscritos no artigo 5º, inciso 55. O contraditório ele vai se corporificar não apenas no direito de se manifestar no processo. O contraditório deve ser substancial. Ele deve fazer parte da convicção do juiz. A participação da parte no processo deve ser mais proativa. Basta ver o que tem no CPC, basta ver o que há na CLT. A ampla defesa no processo trabalhista, ela também tem um impacto muito grande. E ela até permite a gravação de conversa entre duas pessoas como um meio de prova sem expressa autorização judicial, porque vamos aqui afirmar a primazia da realidade, que é um princípio de direito material do artigo 9º da CLT. Contraditório e ampla defesa também estão expressos no artigo 10, do CPC, que impede a decisão surpresa. Questões de ordem pública antes da decisão do juiz, ele não decide de ofício, ele fixa prazo para que as partes possam se manifestar. O contraditório também é observado no processo trabalhista se a gente for observar que a alteração do pedido por parte do autor, a partir da citação, notificação
precisa de anuência do reclamado, artigo 329, inciso 2 do CPC. O uso de prova emprestada precisa de manifestação da outra parte, o artigo 372 do CPC. Medidas de urgência, existirá um momento de manifestação da parte contrária. Contraditória e ampla defesa se manifestam claramente no artigo 7º do CPC, que demanda a necessidade da paridade de armas de tratamento entre as partes. Então, contraditório e ampla defesa são efetivos no processo do trabalho. O direito de ação, o acesso à justiça, a inafastabilidade da jurisdição vem na Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 35, e tem impacto no processo trabalhista. Lá no CPC, a gente vê isso no artigo 3º, que diz que não vai ser excluído da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, mas também admite formas diversas da adjudicação da sentença para a resolução de conflitos. Permite-se a arbitragem. Na CLT, permite-se a arbitragem 507A nos casos de contratos individuais onde exista remuneração 2 vezes superior ao teto dos benefícios do INSS. Pode ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem entre empregador e empregado. Na Justiça do Trabalho temos muito forte a possibilidade da conciliação, da mediação. Isso é extremamente estimulado nas audiências. Existe também a possibilidade do acordo extrajudicial, que pode ser homologado em juízo, artigo 855b, desde que reclamante e reclamado tenham advogados diversos. Essa apreciação pela Justiça do Trabalho é um prazo impróprio, se dá no prazo de 15 dias. A imparcialidade do juiz, ela dialoga com o devido processo legal e também com a igualdade entre as partes. Ela também é garantida pelas previsões de garantias dos magistrados, vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade salarial, que estão inscritas no artigo 95 da Constituição Federal. E ela também se manifesta nos momentos onde a parte pode arguir suspeição ou impedimento do juiz. A CLT fala isso no artigo 801, o COE também fala isso no artigo 802, arguido. O juiz ou tribunal tem 48 horas para instrução e julgamento da exceção de suspeição ou impedimento. Os casos de suspeição ou impedimento, nós vamos nos remeter aos artigos 144 a 148 do CPC. Por hora é isso.